Olá, internautas. Estamos no programa Personalidades em Destaque da JMV-TV. Hoje destacando o ex-prefeito, empresário e líder comunitário Alidor Píritz. Ele está contando a sua história e falando de assuntos de interesse da comunidade. Senhor Alidor, a gente sabe que o senhor tem uma intensa atuação na comunidade. Hoje o senhor está aposentado, mas ainda continua atuando muito em benefício da comunidade. E uma das suas principais atividades está ligada aí à Igreja Luterana, né? O senhor foi presidente por muitos anos, secretário, sempre está participando aí. Gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre a sua atividade dentro da igreja. Bem, em relação à igreja, à religião, a gente vem de uma família já religiosa. Meus pais também sempre acompanharam o serviço da igreja, né? Então, desde 1955, eu estou participando, começando a juventude evangélica, depois como vice-presidente da comunidade, presidente da paróquia por 8 anos, 2 mandatos com reeleição, e depois participei com cargos diretivos no antigo concílio, no Distrito Industrial Médio Vale, e na região eclesiástica, região 2, que sede em Joinville, onde o pastor regional era o pastor Meinrad Piske, na ocasião, né? E este acompanhamento até 1998, quando houve a reestruturação, a mudança do distrito e região em sínodos. Aí então eu também participei do plano de reestruturação, da elaboração do estatuto do próprio sínodo, e onde eu também fui membro do Conselho Sinodal até hoje, fui presidente da Assembleia Sinodal e conselheiro também, representante do nosso sínodo Médio Vale do Itajaí, no Conselho da Igreja com sede em Porto Alegre, como também foi eleito agora em outubro, membro do Concílio da Igreja, que é o poder decisivo sobre as administrações da Constituição da nossa Igreja, com sede também em Porto Alegre. Participei também como membro efetivo da ORA, que é a organização governamental que recebe projetos, analisa para fins de ajuda de subsídios. Em Rodeio 12, que também participa do nosso sínodo, lá fui eleito presidente em 4 de julho de 85, como presidente para elaboração e projeto do Complexo Rodeio 12. Esse nós concluímos em 30 de maio de 2002, com a inauguração da capela. Aí concluímos uma construção lá de 3.666 metros, numa área de 25 mil metros quadrados. Lá também participei, porque o Lar Rodeio 12 depois foi transformado em Fundação Prédio Esteiro, do qual também participei como presidente durante 2 anos. E o senhor também participa muito das organizações das festas da comunidade também, né? Também a gente participa disso também. Uhum. Senhor Alidor, eu até devia ter perguntado antes, mas que é um assunto que chama a atenção. Eu vi que o senhor foi um dos responsáveis pela criação do Estádio Municipal do União, quer dizer, o campo era do União, e aí o senhor municipalizou esse campo depois da desativação do União, né? Sim. Como é que o senhor vê esse projeto que está em gestação aí na administração municipal para a transformação desse campo do União e do próprio antigo Roberto Leal numa grande praça central aí no município? O senhor vê com bons olhos isso? Bem, o Campo União nós transformamos em estádio municipal em maio de 1973, em maio, né? Porque ele estava totalmente encapoeirado, e para manter ele limpo e poder manter jogos lá, se transformou em estádio municipal. Eu diria o seguinte, que todo prefeito tem o seu projeto, suas iniciativas. Agora, eu sempre tinha ao longo tempo de que isso lá poderia ser implantado um centro cívico, um centro de eventos, a contar do início do Campo do União, como já tem o Cine Municipal, em seguida já tem a Prefeitura, tem o Fórum e tem a Delegacia. E nos fundos nós temos a Sociedade Cultural. Hoje ela ainda é uma sociedade particular, não sabemos como fica amanhã. E mesmo sendo particular, ela poderia englobar este projeto de eventos e como também um centro cívico. Então, o meu pensamento ainda estaria de formar isto um grande centro. Por quê?
Neste centro de cívico, aglomerando todas essas entidades, nós temos menos movimento na estrada, nós temos centralizado, porque do contrário, sendo uma entidade aqui, outra lá, o movimento continua, aumenta, e o próprio movimento pessoal de uma região para outra aumenta. Então eu vejo com isso que toda a centralização não é bom, mas porém aqui é um lugar onde muita coisa pode ser centralizada. Exato, como estádio ele realmente já estaria superado, né, pela questão do estacionamento. Sim. Atualmente, né? Estaria... Bom, senhor Lidor, nós temos como tradição também no nosso programa aqui, Personalidades em Destaque, sempre ouvir por parte dos entrevistados uma mensagem para o jovem, direcionada ao jovem. O que o ex-prefeito Alidor Pires, que é pai, já é avô, é empresário, foi prefeito, liderou a juventude aí também junto à comunidade, dentro da igreja e em geral, o que ele tem a dizer para o jovem? Jovem que está iniciando, jovem que ainda não sabe bem o que vai ser na vida, que vai enfrentar aí pelo futuro. Eu vejo isso que nós, como pais, né, temos uma responsabilidade muito grande em relação aos nossos filhos, aos nossos netos. Eu sempre digo, a base da educação sai da casa, dos braços da família. Em relação a isto, eles também devem acompanhar e dar o conforto suficiente para que o jovem lá na frente tenha o seu lugar de lazer. Não aconselho a construção de um grande pavilhão, centro, para que os jovens se reúnem. Eu diria o seguinte, isto descentralizado, por exemplo, uma das grandes responsáveis nesse sentido para instalar áreas de lazer para os jovens seria por intermédio das associações de comunidades. Ela aí abrange determinados núcleos, inclusive com pequenas áreas, talvez um campinho de futebol, outras possibilidades de esporte, outras qualidades, né? Para então, depois de lá, se poder reunir em grupos maiores. Então, eu vejo hoje que o jovem precisa realmente de áreas de lazer. Porque nós temos hoje, por exemplo, fins de semana aqui na avenida, os jovens, eles não têm onde ir também, né? São criticados, mas não tem lugar. Por isso, então, eu acho que o próprio poder público também devia, nesse sentido, incentivar algum lazer para os jovens poder se aproveitar e aproveitar o seu tempo, né? Porque o jovem precisa da nossa atenção e da nossa orientação para o futuro melhor, muitas vezes. Muito bem. Senhor Lidor, e com relação à espiritualidade, à fé, qual é o pensamento de Alidor Pires? Eu sei que o senhor é fervoroso seguidor da Igreja Luterana, mas qual é o seu pensamento com relação a Deus, à espiritualidade, enfim, para onde vamos, de onde viemos, o que somos? Muito bem. Eu acho que o caminho é igual para todos. A palavra de Deus é a primeira e também a última. Se nós nos enquadrarmos desse contexto, que nós, com a nossa fé e a nossa esperança, que nós temos o nosso Salvador diante de nós e em nosso redor. Toda hora que nós necessitamos, se temos esta convicção, nós podemos, muitas vezes, dar uma caminhada com mais liberdade, com mais alegria e com mais confiança. Muito bem. Senhor Alidor, e com relação à vida em geral, fazendo um retrospecto da sua própria vida, o senhor começou lá na MUD, lá nos anos 40, e enfrentou dificuldades, foi empresário, foi prefeito, o senhor viveu intensamente todas essas transformações que a nossa comunidade, o nosso país e o mundo, de modo geral, passou nesses últimos 50, 60 anos. O senhor faz uma análise em relação à vida em geral. O que o senhor diria? A vida está melhorando para a população em geral? Sim, é muito. Eu diria o seguinte, diante da caminhada da minha vida, eu me sinto muito feliz e digo, realizado dentro da minha caminhada, daquilo que eu passei, daquilo que eu consegui e conquistei, sempre com a ajuda de Deus, com a graça de Deus e ao lado da minha família. Me sinto realizado. E a vida, o senhor acha, de modo geral, das pessoas também está melhorando? Melhorou e continua melhorando em vista, principalmente aqui da nossa região. Muito bem. Bom, senhor Alidor, eu quero agradecer a presença do senhor aqui no Personalidades em Destaque. Eu tenho certeza que a gente poderia falar de muitos outros assuntos e aprofundar
ainda mais a sua história também, mas lamentavelmente a gente tem assim, até um certo limite de tempo, né? Embora esse canal da JMV TV ele seja um canal liberado para a gente falar à vontade. Mas com certeza não será a última vez que o senhor virá aqui, poderá vir outras vezes até para discorrer sobre assuntos também relacionados à sua história e também de assuntos da comunidade. Então eu quero agradecer desde já esse tempo que o senhor dedicou a vir aqui dar essa entrevista, e não deixa de ser uma grande aula e uma grande contribuição também para a história de Timbó e da região do Médio Vale do Itajaí. Eu gostaria de deixar um espaço para uma mensagem final para o senhor de despedida. Muito bem, Evandro. Inicialmente eu quero agradecer a oportunidade que me desse de colocar um pouco da minha história, da minha caminhada, que é uma oportunidade muito boa de poder dizer alguma coisa em relação àquilo que a gente era, que passou, de onde a gente veio e até onde a gente chegou. E quero, dentro disso, para terminar, desejar um Feliz Natal e abençoado Ano Novo para todos, na paz de Deus. Muito bem. Esse foi o empresário, o líder comunitário, ex-prefeito de Timbó, Alidor Píritz, ele que veio aqui hoje contar a sua história e também falar de assuntos de interesse da comunidade. Lembramos que esta entrevista será reprisada em diversas oportunidades em nossa programação e também estará disponível de forma on demand, através do site da JMV TV, www.jmv.tv.br, e também através diretamente do YouTube. Acesse e recomende a seus amigos. A todos, um bom dia e até o próximo programa.